Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Full Cycle. Meu nome é Wesley Williams e no vídeo de hoje eu quero bater um papo sério aqui contigo, tá? A gente vai falar sobre sistemas monolíticos versus microserviços, tá? O que é melhor? Em qual situação eu devo utilizar algum deles? Sistemas monolíticos realmente vão morrer? É algo ruim nos dias de hoje? Então, eu acho que existem diversas opiniões aí no mercado hoje em relação a isso. Eu vou dar a minha e vou ser muito honesto com você nesse vídeo, principalmente para que você não vá aceitando tudo que tá por aí na internet como a única fonte da verdade. Tome muito cuidado, porque a decisão que você vai tomar na hora que você vai escolher entre microserviços e sistemas monolíticos podem ali revirar completamente a sua empresa, a forma de trabalho, e isso pode lhe causar ali danos que muitas vezes podem ser irreparáveis, tá? Então, vamos falar sobre isso, principalmente para você que é um desenvolvedor, arquiteto, arquiteta, que quer trabalhar em grandes empresas, tá? Que quer entender melhor esse mundo e, sem dúvidas, né, ter um diferencial aí na carreira. A gente sabe que o mundo de TI, apesar de terem ótimas oportunidades, a gente pode dizer que as melhores estão para aqueles profissionais que realmente sabem o que estão fazendo e que conseguem, no final das contas, gerar valor para todas as organizações que eles trabalham. Legal? Então vamos fazer o seguinte, roda a vinheta que a gente vai bater esse papo bem sério aqui. Bora lá! Bom, pessoal, e antes de eu ir direto ao assunto, eu gostaria muito de pedir para você dar um joinha nesse vídeo, dá um like agora, eu não tenho dúvidas que você vai querer nos ajudar. A gente tá aqui comprometido sempre a trazer o melhor conteúdo para você. Eu quero que esse conteúdo chegue na mão de mais desenvolvedoras, então dá um like. E se você quiser ser notificada sobre tudo que está acontecendo aqui no canal, aproveita e se inscreve e ativa as notificações. Uma outra coisa que eu queria aproveitar e falar aqui para você é que vai rolar a imersão Full Stack Full Cycle, tá? A última desse ano, tá? Então, o que acontece? Se você quer ter sua carreira transformada, aprender inclusive ali em 7 dias o que você não aprenderia em um ano, né? Inclusive como trabalhar aí com microserviços e um mundo completamente diferente, tá? Então, eu tô deixando o link aí embaixo, se inscreve, é um evento online 100% gratuito e vai ser muito top. Maravilha? Bom, sem mais delongas, meu povo, vamos bater esse papo aqui então sobre microserviços versus sistemas monolíticos, tá? Bom, vamos lá. Se você ainda não sabe a diferença entre esses dois sistemas, eu vou falar rapidamente sobre isso e depois a gente vai sobre esse embate, esse confronto que muitas vezes acaba realmente nos confundindo no dia a dia, tá? Então eu vou tentar fazer uma análise bem fria em relação a todos esses aspectos, tá? Então vamos lá, o que é um sistema monolítico? Um sistema monolítico é aquele sistema clássico padrão que normalmente você está acostumado a utilizar. Basicamente tudo tá rolando ali no mesmo code base, né? Ou seja, normalmente tem a mesma linguagem de programação, é um único sistema, cada vez que você vai fazer deploy, você tem que fazer o deploy do sistema inteiro, normalmente todos os seus componentes são totalmente atachados, né? Quando você tem equipes grandes, às vezes fica um pouco difícil de você manter esse sistema. Por outro lado, ele funciona muito bem, né? Quando você vai colocar tudo junto, você evita um monte de complexidade, né? E por isso que eu acredito que muitas empresas nos dias de hoje ainda continuam a utilizar sistemas monolíticos, tá? Então, sistemas monolíticos, de forma geral, eles são sistemas que tá tudo ali dentro do mesmo sistema. Tudo que tá acontecendo tá rolando ali naquele sistema.
Maravilha? Sistemas baseados em microserviços, tá? Sistemas baseados em microserviços, basicamente, ele parte do princípio que você vai trabalhar com uma arquitetura distribuída. Ou seja, você separa, tá, um sistema grandão em diversos sistemas menores, né, sistemas bem pequenos ali, com responsabilidades bem específicas, né? E aí, para que você consiga gerar o resultado final para sua empresa, todos esses pequenos sistemas vão se conectar, eles vão se comunicar e gerar o resultado final. Tá? Por outro lado, ele tem algo assim muito interessante, né? Porque você não precisa fazer o deploy de um sistema inteiro para alterar uma parte, né? Eventualmente, se você quer escalar o sistema, você escala apenas por um lado, né? Então, assim, o sistema baseado em microserviços, ele tem ali, ele é mais pomposo ali de forma geral, porque ele tem um nível de flexibilidade muito grande, tanto em flexibilidade em relações a times que você consegue trabalhar, flexibilidade de você trabalhar com diversas linguagens de programação, ele é menos acoplado e etc, e etc. Agora, a grande pergunta aqui que eu não quero calar é, os sistemas monolíticos, eles realmente vão acabar, ou eles tendem a acabar, ou você não deve mais hoje em dia começar a utilizar sistemas monolíticos, tá? Então essa aí é a grande pergunta, né? E eu vejo aí diversas pessoas falando o seguinte, olha, sistemas monolíticos vão acabar e partindo do princípio como se sistemas monolíticos fossem coisas antigas da década passada e que não servem mais para nada, vamos dizer assim, né? O sistema monolítico é algo ultrapassado. Tá? Então, de forma geral, se você é um desenvolvedor, arquiteto, arquiteta, vamos começar sempre a desenvolver aplicações baseadas em microserviços, porque ali é a nova verdade dessa nossa década. Vamos lá. Tá? Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, tá? O que eu queria dizer, isso é independente de quem, da pessoa, inclusive de essa pessoa pode ser a pessoa mais famosa no mundo do desenvolvimento, tá? Inclusive, se um dia eu falar algo parecido como isso, desconfiem inclusive de mim, tá? Eu acho que quando alguém fala algo de uma forma muito categórica, que A é melhor que B, e que A, né, é a nova solução, é a salvação, que é o que há de mais de moderno e que é o que é o melhor naquele momento, tá? Você tem que desconfiar, porque cada caso é um caso, tá? Cada empresa, cada desenvolvedor, desenvolvedora tá passando por um momento diferente na carreira e nem sempre não existe bala de prata. Tá? Esse aí é o grande ponto que a gente tem que colocar. Então, normalmente, tá? Se você vê alguém falando alguma coisa desse tipo, desconfie na hora, tá? Não tô dizendo que essa pessoa vai estar errada, mas acenda ali uma luzinha, coloque uma flag ali, porque realmente você tem que tomar cuidado. Agora que eu consegui aí resumir para você sobre a diferença entre sistemas monolíticos e sistemas baseados em microserviços, vamos tentar entender um pouco melhor sobre isso e se realmente essa afirmação de que sistemas monolíticos são coisas antigas e que sistemas baseados em microserviços é o que há de melhor hoje em dia para qualquer um trabalhar. Mesmo que sejam aplicações realmente muito pequenas e um projeto estiver começando ali do zero, tá? Vamos lá, pessoal. Primeira coisa que a gente tem que pensar, no final das contas, é o resultado final. É o que a empresa vai ganhar com aquilo, né? O lucro que a empresa vai ter. O quão sustentável esse sistema vai ter vai ser durante a vida, né? O tempo de vida dele ali. Agora, vamos partir do seguinte princípio. Eu estou começando uma startup, eu estou mirando num tipo de cliente, um tipo de público, legal? Ou até mesmo eu já sou uma empresa muito grande, com milhares de desenvolvedores, eu vou começar um novo produto num determinado nicho ali e tudo mais. Então, o que que acontece? Vamos imaginar que eu começo a criar minha aplicação partindo do princípio que a melhor coisa que tem, tá? É trabalhar com microserviços.
Então eu começo a mirar em clientes pessoa física. Eu faço o meu produto, aí eu crio o meu microserviço de atendimento ao cliente de pessoa física, aí eu crio um microserviço para consultar o cara no Serasa, aí eu crio um microserviço de checkout ali para a pessoa fazer a compra dela, aí eu crio uma área administrativa que esse cliente entra no meu painel de controle para trabalhar e tudo mais. Agora, partindo do princípio que a gente está fazendo isso com microserviços, vamos imaginar que nesse microserviço eu tenho um microserviço ali para pagamento de pessoa física, eu tenho um microserviço ali com sistemas de ticket de suporte para pessoa física, ali eu tenho um sistema onde o camarada vai fazer a autenticação, eu tenho um outro sistema onde ele vai acessar o painel de controle e vai mexer ali nas funcionalidades que eu vou trabalhar. Também eu criei o sistema que faz a busca no Serasa, que consulta o nome do cara. Eu criei um sistema antifraude que vai verificar se o cara também tem crédito disponível para contratar aquele meu tipo de serviço. Só isso que eu acabei de falar, a gente está falando ali de criar, sei lá, 10 microserviços. Aí o que acontece? Para eu criar esses 10 microserviços, de cara, a minha organização, ela precisa ter um nível de maturidade grande. Por quê? Porque não é mais um sistema que você vai fazer o deploy. Você vai ter ali no mínimo 10 sistemas. Você vai ter que ter 10 pipelines de CI e CD. Você vai ter que ter 10 processos de teste ali em todo o seu processo. Você vai precisar, por exemplo, ter 10 ferramentas, ou 10 configurações de ferramentas para você trabalhar com observabilidade. Você vai ter que ter 10 formas de você poder fazer provisionamento e deploy diferente. Você vai ter que fazer integração ali entre todo o processo de autenticação. Você vai ter 10 bancos de dados. Esses sistemas vão ter que replicar mensagem entre eles. Então, para que um consiga replicar mensagem, você vai ter que criar testes de contrato para garantir que todo mundo está falando a mesma língua. Você também vai ter que criar 10 documentações muito claras de como utilizar esses sistemas, tá? Para que um consiga conversar com o outro. Tá? Então, já dá para perceber que não é só uma questão de sair criando o sistema. Você tem todo um processo que você tem que saber que vai além apenas do desenvolvimento, do design de software ali de forma geral. Legal? Agora, vamos imaginar que dentro desse mesmo contexto, o que vai acontecer? Eu começo a perceber que a gente estava mirando em pessoas físicas, mas a gente começou a bater em um monte de pessoas jurídicas, tá? Então, a empresa, para que ela consiga sobreviver e atingir aquele objetivo mais rapidamente, ele tem que pivotar completamente o público. Agora, eu não tenho mais análise de crédito, eu tenho gerente de contas, eu tenho um CRM especializado para eu falar e agendar follow-ups com essas empresas. Eu tenho um painel de controle onde eu gerencio os times que as pessoas finais vão utilizar. Eu tenho diversas outras funcionalidades que somente no mundo corporativo a gente vai ter que fazer. A gente vai ter que ter processos de emissão de nota fiscal diferente. O processo de checkout não é chegar e botar um cartão de crédito. Tem todo um passo a passo até chegar no último nível de aprovação ali daquelas grandes corporações que a gente está atendendo. Aí, de uma hora para outra, já que a gente achou isso, a gente precisa de velocidade. Então eu vou ter que criar mais 10 outros microserviços totalmente diferentes do outro para acertar esse outro nicho, tá? E aí, novamente, eu vou gastar energia. Nesse momento não tem essa. Eu vou gastar energia para subir mais 10 projetos, configurar mais 10 pipelines, botar 10 sistemas observáveis. Eu vou ter que fazer 10 vezes tudo isso. Eu vou criar os testes de contrato todos novamente. Eu vou criar a parte de observabilidade, organizar logs e tudo mais, todos novamente. Então, se você perceber, o setup de tudo isso, ele é custoso, demanda energia, demanda tempo. E às vezes esse tempo ele é necessário para fazer com que a empresa ela alcance o sucesso ou não. Agora, se a gente traduzir tudo isso que eu acabei de falar, para um sistema monolítico, apesar de, obviamente, a gente ter que pivotar, criar o código de tudo dessa forma novamente, o que acontece aí nesse caso?
Você não iria ter que criar mais 10 projetos. O processo de comunicação ia ser muito mais simples. Você não teria tese de contrato. Você teria apenas um ponto para a parte de observabilidade. Então você iria ter um esforço muito, mas muito menor do que trabalhar com microserviços. Então a minha opinião, tá, Wesley, a opinião do Wesley é a seguinte, tá? Se você vai começar um projeto onde você, né, não tem uma ideia de como que a empresa ainda vai atuar naquele mercado, as regras de negócio, as regras de público, né, a parte de marketing e tudo mais, não tá tão tem tanta certeza de como que as coisas devem ocorrer, trabalhar com sistemas baseados em microserviço pode ser uma decisão catastrófica, tá? Porque vai necessitar de um tempo, de um esforço que naquele momento a empresa ela não pode tá comprometida com isso. Ela tem que estar pensando no mercado, entregar a solução de uma forma mais rápida. E aí vem aquela grande pergunta, poxa vida, Wesley, mas se a empresa naquele momento começar com um monolítico e daí de repente tudo dá certo e começa a ter muito mais funcionário, muito mais equipe, precisa de outras linguagens de programação, facilidades em processo de escalar, eu tenho que ficar fazendo deploy 100% de tudo, o processo acaba sendo muito mais complexo. Aí é o seguinte, se a empresa, né, chegar num ponto desse, aí eu recomendo o quê? Que faça, tá, a quebra desse sistema para microserviços. Quebre em microserviços um pouco maiores, depois menores, e as coisas vão saindo dessa forma. Existem diversos padrões para você trabalhar com o processo de quebras, né, de sistemas baseados em microserviços, tá? Como que eu consigo decompor um sistema monolítico em sistemas de microserviço? É fácil fazer essa decomposição? Não é. Mas, eventualmente, é melhor fazer essa decomposição depois do que fazer a empresa ter um risco tão alto de já começar com microserviços, tá? Existem cases muito claros, por exemplo, de empresas, por exemplo, como o Nubank, que eles já nasceram utilizando microserviços, tá? Então, eles fizeram algo errado? Jamais. Quem sou eu para dizer que uma empresa do tamanho do Nubank tomou alguma decisão errada? Eu acredito que, inclusive, não tomou. Por outro lado, eu acredito que as cicatrizes dos gestores, tá, que o Nubank teve, tá, foram suficientes para permitir com que a empresa já começasse num modelo de negócio talvez um pouco mais certo, sem ter que pivotar tanto, com sistemas e com uma clareza maior do que eles estavam ali para fazer. Então, como eu disse, eu acho que esses tipos de decisão, eles vão caso a caso, tá? Não coloque na sua cabeça que trabalhar com microserviços vai ser a salvação do seu projeto. Tá? Trabalhar com microserviços vai fazer com que você esteja num outro patamar ali. E também não coloque na sua cabeça que trabalhar para sempre com sistemas monolíticos vai ser ali a melhor decisão, tá? Porque o seu time vai crescer, você vai precisar utilizar novas tecnologias, as versões dos seus sistemas começam a ficar um pouco mais complexas, você precisa fazer mais integrações e tudo mais. Então, assim, tem que colocar numa balança. Eu acho que qualquer decisão, tá, tomada de uma forma simplória, né, de uma forma muito simplificada para pontos assim tão importantes, é muito rasa, tá? Galera, tome cuidado com essa história em microserviços. Microserviços aumenta muito a complexidade de todo o ecossistema. Você vai ter que começar a trabalhar com comunicação assíncrona, você vai ter que entender de um message broker. Você não é, em um message broker não é só publicar e receber mensagem. Tem garantias de entrega, tem como o lado da infraestrutura vai começar a trabalhar com tudo isso. Então, quando a gente vai tomar uma decisão dessa, você não pode tomar uma decisão apenas porque um desenvolvedor é bom e sabe mexer com aquilo, mas sim qual é o contexto que toda organização está naquele momento, tá? Para que aquilo consiga atingir os seus objetivos, tá? Então, assim, eu tentei fazer uma análise aqui o mais fria possível e o mais clara possível, né? E você deve ter pensado, Wesley, mas qual que é a sua opinião, tá? A minha opinião é, depende.
tá? Na minha opinião, a melhor resposta para falar sobre isso é depende. Qualquer resposta mais para um lado ou mais para o outro, eu acredito que é muito extrema, ainda mais sem conseguir conhecer o caso de uso e o contexto de cada organização. Galera, tire isso da cabeça, que uma coisa é melhor do que a outra. Eu sei que nós, como desenvolvedores, desenvolvedoras, arquitetos, arquitetas, a gente tem uma paixonite muito grande. Eu digo isso porque eu também sou assim. Você gosta de um negócio, você começa a defender aquilo com unhas e dentes, você acha legal, você viu como é que é produtivo, você já teve uma experiência de passado que foi muito positiva, mas isso não significa que ela vai ser positiva em outro contexto também. Tome muito cuidado. Muito cuidado mesmo, porque uma decisão desse tipo, se tomada errada, o seu projeto vai sofrer. Você vai sofrer, a organização vai sofrer, e quando você vê, talvez você complicou ou simplificou as coisas demais. Então, novamente eu digo, cuidado, tá? Não acredite em todo tutorial, em todo vídeo que você vê aí na internet, falando apenas as 1000 maravilhas dos sistemas baseados em microserviços. Eles não são as 1000 maravilhas. Agora, tem um outro ponto que eu queria falar para você, tá? E é isso aqui que eu queria que você prestasse bem atenção. Wesley, você já me convenceu. Realmente eu percebo que na empresa que eu vou trabalhar nesse momento, eu não preciso de microserviço. Isso significa que você, desenvolvedor e desenvolvedora, não vai aprender essa parada? Isso significa que você simplesmente vai deixar para depois? Que você não vai aprender mais sobre arquitetura? Que você não deve aprender mais sobre arquitetura? Que você não deve aprender mais sobre desenvolvimento de microserviços, comunicação entre serviços? Que você não deve aprender sobre DevOps, observabilidade, né? Sobre Kafka, RabbitMQ, como que você vai, por exemplo, trabalhar com Chaos Engineering, ou seja, tem tanta coisa nesse mundo que vai levar você para um outro nível, e com certeza, se você quiser trabalhar numa empresa de grande porte, normalmente essas empresas hoje em dia já estão trabalhando com microserviços, e aí você vai ter uma oportunidade muito grande de conseguir salários melhores, se consolidar melhor profissionalmente, se você entender dessas tecnologias. Tá? Então, uma coisa é você montar o seu perfil profissional, entender aquela parada, porque isso vai te ajudar profissionalmente, vai te colocar num nível de destaque. A outra coisa é você achar que aquilo vai servir para todas as situações, tá? Então a minha recomendação é: estude arquitetura baseada em microserviços, faça o nosso curso Full Cycle, as matrículas nem estão abertas, onde você vê tudo isso, né? Vê arquitetura, vê DevOps, vê desenvolvimento, vê formatos de comunicação, design patterns, domain driven design, etc, etc. Mas o grande ponto é tudo isso para você conseguir desenvolver aplicações de grande porte, que em algum momento ou outro vai precisar trabalhar com microserviço. Então, aprender essa parada eu recomendo. Utilizar essa parada para qualquer coisa, tome cuidado. Um grande abraço aí para você, tudo de bom e até o nosso próximo vídeo. Thank you.